Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como eu falei, eu vou estar gravando aqui para poder disponibilizar posteriormente essa apresentação. Obrigado aí pela presença de quem já está na sala. Aguardamos aí a entrada de mais alguns colegas aí que tinham confirmado, mas como combinado a todos, né, 19 horas aí nós iniciamos, né, sendo que todos aí temos compromissos alheios, né. Então, eu vou fazer uma apresentação breve aqui sobre a aplicação do FEMEA na prática. Claro que com a contribuição aí dos colegas, né, tenho certeza que muitos aí têm um conhecimento apurado na área de manutenção, principalmente na aplicação prática de ferramentas e análises, né, diversas aí nos diversos contextos. Então, estamos diante de desafios contínuos, né? Para quem é aí da área da manutenção sabe realmente como é o dia a dia. Então, vou fazer uma apresentação breve, primeiramente aplicando, né, as informações necessárias preliminares para o desenvolvimento de um FEMEA. Para quem não me conhece, né, pessoalmente, né, ou até mesmo sei que os contatos aí ficam apenas nas redes sociais e através, né, de troca de mensagens, né? Mas eu sou o Oswaldo, né? Oswaldo Tadeu Rodrigues Júnior. Atualmente eu desenvolvo uma atividade na área da gestão da qualidade de um laboratório aqui na cidade de Joinville, em Santa Catarina, no Instituto Senai de Inovação e Laser do Senai, né? Então eu estou aqui inserido aqui nesse contexto já há alguns meses. Atuei na engenharia de automação da Tupi por um período. Atuei também na ArcelorMittal, em Santa Catarina, né, em São Francisco do Sul. Tive uma passagem pelo Terminal de Contêineres de Paranaguá, né, o TCP, né, lá em Paranaguá, no Paraná. Atuei também na Volkswagen do Brasil e Philip Morris, né, do Brasil. Algumas empresas apenas aqui, né, só para complementar, assim, né, no background, né. Eu tenho mestrado em Engenharia e Ciências Mecânicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, um MBI, né, um Master in Business Innovation em Educação Tecnológica, e graduação tecnológica em Mecatrônica Industrial. Então, só para contextualizar meu background, tá ok, pessoal? Fiquem à vontade para questionar, tá? Então, seguindo aqui a premissa, né, como nós temos que falar sobre FEMEA, né, nós sabemos aí que é uma análise de modos e efeitos de falha. Eu vou contextualizar o incremento do FEMEA juntamente com o RCM, né? Elas estão bastante ligadas, né? Existe uma sinergia entre essas duas ferramentas, né? A dependência, inclusive, né? Então, o FMEA, né? Uma análise de modos e efeitos de falha, e o RCM é uma manutenção centrada na confiabilidade. Faria uma breve apresentação, primeiramente, sobre a manutenção centrada na confiabilidade, a qual depende, né, do FMEA, e a qual o FMEA está inserido, e, posteriormente, a aplicação do FMEA. Então, elas estão intimamente relacionadas aí no contexto da engenharia de manutenção e confiabilidade, pois ambas elas abordam o gerenciamento de falhas em sistemas e equipamentos, né? Então, né, nós temos aí que cada metodologia ela tem seus objetivos específicos e complementares. Tá? Como assim, né? Ela tem, então, né, um propósito. O FEMEA, então, é frequentemente usado para, né, uma etapa no processo do RCM, onde vai fornecer uma base analítica para identificar falhas potenciais e avaliar, né, os seus impactos. E a RCM, ela utiliza os resultados da FMEA para definir políticas de manutenção, como manutenção preventiva, preditiva, ou simplesmente rodar até a falha, run to failure, né? Não necessariamente para criar os planos de manutenção, como aqui descritos, necessitamos de um FMEA, né? Primeiro, arruma a casa, né? O FMEA aí realmente é um estudo, né? Onde você vai buscar documentações para gerenciar os riscos, né? Nas suas linhas de produção, né? Vai fazer um estudo sobre as suas falhas, os sintomas, né? Os efeitos e as consequências, com esse propósito, então, que nós temos, né? O desenvolvimento aí do FMEA. A integração, então, o FMEA ele é frequentemente usado, né, como uma etapa no processo do RCM, onde ele vai fornecer uma base analítica aí para identificar falhas potenciais e avaliar o seu impacto.
E a RCM utiliza os resultados da FMEA para definir políticas de manutenção, né? Então, como manutenção preventiva, preditiva, como foi falado, e simplesmente, né, rodar até a falha, né? Então, são duas situações bastante similares, né? Propósito e integração. E com relação ao enfoque, né, o FMEA, ele detalha falhas específicas em componentes ou subsistemas, enquanto o RCM, ele amplia essa análise para todo o sistema. Vai levar em conta, né, o impacto funcional. E com relação aos resultados desejados, né, o FMEA, ele vai ser um relatório que vai detalhar os modos de falha, as causas, os efeitos, a severidade, a frequência e detectabilidade, né, do seu processo. E a RCM, ela vai te fornecer uma estratégia de manutenção, é muito mais global, então, né, para cada ativo, com base na criticidade operacional. Então, nesse contexto, né, eu teria que ter já o meu, minha árvore a minha arborização dos meus ativos, né, muito bem declarada, né, quais são os meus ativos A, B e C, né, e em relação também à constituição da falha, né, o que nós temos com relação à percepção da falha, ou os sintomas, né, que os nossos ativos apresentam? Por que é importante te conhecer esse modo de falha, né? Porque eles vão ter impactos diretamente, né, com relação à prevenção de falhas. É claro, né, que melhoria contínua sempre, então a melhoria da confiabilidade do seu ativo, com, né, a redução de custos, né, significativamente, e com a garantia da qualidade, né? Então, eu estou impactando tanto no meu ativo, na minha área operacional, né, nos meus indicadores, né, de custo, e também estou promovendo, né, benefícios também na minha qualidade. E com certeza absoluta, né, ele vai impactar diretamente no meu quesito de segurança, né? Em muitos casos, né, esses modos de falha eles podem estar relacionados às questões de segurança, principalmente segurança do trabalho, né, quando nós estamos falando de equipamentos, né, onde depende, né, de operadores técnicos para fazer a movimentação, o manuseio, a operacionalidade, né, e também, né, realmente a segurança do ativo também. E para isso, né, ela vai estar diretamente ligada também na gestão de riscos, né, uma parte integrante aí, né, desse processo. Nessa busca, então, né, correlacionando esses fatores, a melhoria contínua, então, ela vai nos dar, assim, uma compreensão maior, né, dos modos de falha, e assim, né, darmos continuidade esse processo de desenvolvimento, não apenas para um sistema, né, mas para vários outros sistemas. Então, nós vamos ter aumento aí de eficiência, né, a eficácia dos nossos ativos e confiabilidade e disponibilidade. Então, entender o modo de falha, ele é de modo super importante, né, e ele faz parte, então, desse passo inicial. Conhecer o meu modo de falha, perceber que ele vai estar diretamente relacionado com esses critérios aqui já mostrados, né. E nisso, né, nós temos várias ferramentas aí para trabalharmos, né, ou estudarmos os modos de falha. O qual nós conhecemos aí de longo tempo, né, a curva da banheira, né, ela apresenta ali a vida, né, praticamente de um ativo, né, com relação desde o seu nascimento até, né, o envelhecimento. Então, ela tem ali algumas fases dessa curva, né, a qual demonstra e mostra, na verdade, algumas informações pertinentes, né. Se eu tenho um equipamento com mortalidade infantil, né, o que está ocorrendo nesse momento, né? Falhas de projeto, as falhas de execução, falhas de materiais, os pré-testes, né, insuficientes, né, em muitos casos, as falhas humanas. Então, temos um ativo que ele pode ter uma mortalidade infantil ali, né, nesse começo dessa curva, né, dada ali do lado esquerdo aí, né, apresentado para vocês. Eu também tenho falhas aleatórias, né, durante esse processo da vida útil do meu equipamento, né, onde eu posso ter falhas constantes, né, que é o caso, na maioria das vezes, de todos os ativos, né. Eles apresentam algumas falhas, né, aleatoriamente, né, mas ligadas a alguns fatores, né, de segurança insuficiente, cargas, né, principalmente as elevadas, acima do dimensionado, né, aplicações indevidas, falhas naturais nessa
parte intermediária aí dessa curva, né? Então, ela apresenta, né, várias particularidades. Eu tenho também falhas, né, do meu ativo no final de vida, né? Aí se intensifica, né, realmente, né, os nossos processos de manutenção, né? Possivelmente, né, onde nós vamos dar uma atenção muito maior, né? Nós temos a fase de envelhecimento dos nossos ativos. Fadiga, né, principalmente, problemas de manutenção, corrosão, desgastes, né? Então, essa curva aí, ela é bastante notória, assim, no cenário da manutenção e gestão de ativos. É claro que ela deriva, né, de 6 outras curvas que foram estudos aí realizados por Mowbray, né, lá no vários equipamentos, então, onde mostraram vários padrões de falhas, essas 6 curvas que estão aqui no lado inferior direito, né, então, quem quiser depois se aproximar um pouco mais, né, desses estudos, ele está lá no RCM2, então, né, na primeira versão e na segunda versão ele tem, né, então, a constituição dessas falhas, como é que chegaram, né, nesses percentuais ali, e nós estamos falando ali, então, da curva, né, A, onde nós temos 4% dos ativos apresentam, né, essa mesma tendência aí de falhas, né. Então, contextualizando a falha, mostrando quais foram os estudos atuais, né, os estudos antecessores, né, a esse momento, né. É claro que sempre nos baseando em normas, né, o RCM é um estudo bastante apropriado, né, começou lá por Nolan e Ripp, posteriormente por Mowbray e se estende até hoje. Ele é perene, então, em muitas indústrias aí, de vários segmentos. Então, contextualizando primeiramente, né, a ferramenta do RCM, buscando, né, um entendimento legal, assim, sobre falha, né, mas o que vale a gente lembrar, né, sobre o RCM? É sempre uma questão de desenvolvimento mesmo para estudar, né, até coloquei aqui, né, a pirâmide de Maslow aí, onde ela coloca, né, algumas constituições de desenvolvimento do intelecto, e hoje o RCM ele está muito conectado com o discernimento de uma pessoa especialista nesse processo. Não adianta você colocar alguém da manutenção se realmente a pessoa não gosta da manutenção, né? Na gestão de ativos, gosta de gerir a vida de um equipamento, de uma máquina, né? Gerir o processo, né, de desenvolvimento e cuidados, né, para esse equipamento. Então, existem vários artigos, né, eu coloquei aqui até um recorte, né, do Reliability Center Maintenance, então, está buscando ali, né, o que é o conhecimento daquela pessoa, né, a mudança de pensamento, então buscar realmente o mindset, né, ele chama até, né, do fator cognitivo ali, psicológico, direcionado aí para o desenvolvimento da manutenção. É bem interessante esse artigo, depois posso compartilhar todos os materiais, é claro, mas busca, assim, uma outra interpretação, né, realmente, né, são estudos mais avançados. Quando eu começo a entender que o meu processo de manutenção e gestão de ativos, ele é um centro de lucratividade para uma empresa, né, para um segmento, eu começo a perceber vários cenários, então eu começo a melhorar continuamente também, né. Dando continuidade aqui, então a aplicação da RCM, ela gira em torno de 3 atividades principais. Você vai avaliar a criticidade de seus ativos, né, A, B ou C, vai compreender as causas raízes ou os modos de falha desses ativos, fazer um estudo, então, sobre os grupos funcionais desse equipamento, desse sistema, criar uma estratégia, então já está falando de algo assim muito maior do que simplesmente fazer uma manutenção, né? É uma estratégia específica para que cada ativo, né, tenha lá o desempenho esperado. Colocar aí o RCM em camadas, né, digamos assim, né, esse passo a passo, ou as fases, ele vai permitir que as empresas construam operações e programas de manutenção mais eficazes. Aqui, eu coloquei também aqui, né, a pirâmide de SAMI, né, um estudo bastante interessante também, onde ele coloca steps ali para, através de um estudo bastante significativo com relação aos sistemas de gestão de manutenção. Ela promove ali, então, no estágio 1, a manutenção planejada, aonde que nós temos, né, uma manutenção planejada, a identificação e priorização de trabalho, planejamento e programação, execução de serviços, né, uma parte básica, realmente, né, de um sistema de manutenção, está ali, né, num pilar bastante inicial, né, pô, se eu não estou ainda nem fazendo minha manutenção planejada, né, como é que eu vou passar
para o meu segundo estágio, terceiro e quarto. Então, olhem, observem, né, que o RCM está lá no estágio 4 dessa pirâmide, né? Tá? Tem o link também depois para mostrar para vocês e compartilhar mais estudos sobre essa ferramenta. O sistema de gestão, então, de uma manutenção, ela compreende várias particularidades, né? Lá em cima, na gestão de ativos, né, eu tenho uma excelência operacional, né? Como é que eu vou chegar, né, nesse processo de excelência operacional? Os processos, passo a passo, e definir, né, realmente minhas políticas de manutenção, perceber, né, como é que eu estou com o meu benchmark, né, sempre estar avaliando, é importante, né, comparar, né, o nosso processo de manutenção com outro segmento, vai nos colocar, assim, dentro de causalidades bastante importantes, vai nos colocar em direcionamentos, né, oportunos. Então, essa pirâmide de SAMI aqui, ela coloca, então, essa estratégia, né, na gestão de ativos, né. Como que eu consigo perceber todo o meu cenário industrial, o meu cenário dos meus equipamentos, né, que momento que eu tenho a minha política de manutenção. É bem interessante também esse estudo de SAMI aqui. Falando um pouco do planejamento estratégico da implantação, então, digamos, da manutenção centrada na confiabilidade, né. Falei, o F6 é uma ferramenta que é integrada no RCM. E diretamente para o F6, eu vejo assim que é uma importância bastante singular. O objetivo de um planejamento estratégico para a manutenção centrada na confiabilidade, sem dúvida nenhuma, é maximizar a confiabilidade dos nossos ativos, o que vai garantir aí, né, o equilíbrio entre eficácia operacional, a segurança, a disponibilidade e custos de manutenção. Então, são vários aspectos que ela está interligada. Um breve resumo aqui do histórico, então, né, do RCM. Ela começou lá no final dos anos 60, nas companhias aéreas lá dos Estados Unidos, né. Então, tem lá uma instituição, né, que seria o ATA ali, né, Air Transport Association of America. Eles criaram, então, uma documentação para fazer estudos em função, né, das melhorias contínuas nos processos de manutenção. Criaram lá o MSG, o Maintenance Steering Group, né. Breve relato aqui, né, tem um histórico bem mais apurado em vários documentos, depois posso compartilhar também, né. Lá final dos anos 70, né, Nolan e Hip, então, o diretor de manutenção lá da United Airlines desenvolveu, né, um documento, né, junto com o Hip, né, o qual era gerente lá do programa de planejamento de manutenção, desenvolveram, então, a manutenção centrada na confiabilidade, deram os primeiros passos. E John Mowbray ali, né, colocou para a gente, então, né, nos anos 80, aí, a literatura, né, RCM2, o Reliability Centered Maintenance. E aí, pessoal, aqui, então, né, um pouco do esboço aqui dessa desenvolvimento, né, da criação do RCM, essa evolução histórica dos anos 60 até 2010. Lá nos anos 60, então, o MSG1, né, como coloquei ali, né, por Nolan e Hip, né, o MSG2 ali, em função do 747, então, as possibilidades de melhorias, né, foram ampliadas nesse processo aqui. Uma evolução nos anos 80 com o MSG3 e também, né, o início do RCM, tanto NASA, né, como outras áreas, né, a aviação naval, né, também entrou nesses primeiros momentos aqui, né, então ele está pontuado aqui, Navair, né, 0025-400. Nos anos 80, final dos anos 80, o RCM2, então, ele ganhou, assim, uma vertente bastante significativa, que ela ampliou esse método de análise para outros processos industriais, né? Ela levou para outros processos industriais. E temos até hoje, né, através de normalizações, normas como com a SAI JA 1011, a SAI JA 1012, né, a própria militar, a 1000 SPD 2173, né, complementa, então, esses processos da evolução do RCM. Para eu implantar o RCM, eu tenho que responder essas 7 questões aqui. Quais são as funções que devem ser preservadas, isso direcionadas, né, para um ativo, né? Quais são as falhas funcionais, né, que eu vou ter, né, dentro desse meu grupo funcional, né, dos meus componentes, principalmente de um equipamento. Quais são os modos de falha, né? Que sintomas elas estão apresentando? Quais são os efeitos dessa falha?
com relação, né, a uma possível parada, quais são as consequências, quais são as tarefas aplicáveis e efetivas e quais são as alternativas restantes. Respondendo essas 7 questões, eu coloco, então, meu ativo dentro do processo do RCM. Para implantar, 7 etapas também, né, correlacionadas, estão na literatura, né, identifico as funções do sistema, posteriormente faço análise dos modos de falha e efeitos, por isso que anteriormente aqui eu coloquei, né, esse embasamento sobre análise de modos de falha e efeito, entender o comportamento da falha, perceber que a falha é importante nos termos, né, seleção das funções significativas no terceiro step ali, no quarto a seleção das atividades aplicáveis, já na etapa 5, a avaliação da efetividade das atividades. Na etapa 6, a seleção dessas atividades aplicáveis e efetivas. E na etapa 7, a definição da periodicidade das atividades. Respondendo às 7 questões e colocando também a implantação nesses 7 steps, eu consigo desenvolver, né, o meu processo de RCM. Vou colocar em todos os meus equipamentos, vai direcionar, né, para os seus equipamentos classe A, né, onde você fez um estudo com mais embasamento, né, percebeu, né, como está a evolução da sua maturidade operacional, se realmente ela é confortável para você aplicar. Então, nós temos, né, um breve resumo aqui, definir os princípios e os conceitos, né, principais, das fundamentais da RCM. Colocamos aqui a sensibilização para a equipe, né, então, criar, né, essa satisfação para a equipe, nesse momento, para impor, né, o RCM, ou até mesmo para complementar as informações necessárias e a grande implicabilidade de aplicação, né? Na verdade, a percepção da importância de aplicar um RCM, estabelecer um comitê responsável, né, para implementar o RCM. Então, dentro desses steps, né, de maturidade, né, sendo redundante, que é sempre importante colocar a possibilidade ali para identificar a prontidão, né, se eu vou colocar a RCM, desenvolver planos de treinamento, então estamos falando aí de melhoria contínua, né, com relação à sua equipe de multifuncional, e integrar a RCM aos processos existentes de gestão de ativos. Esse é um breve resumo do RCM, como comentei. Então, o FMEA, né, nós falamos sobre a análise dos modos e efeitos de falha, né, Failure Mode Effect Analysis. Como que eu coloco esse processo em andamento? Como que eu vou implementar esse processo do FMEA? Qual que seria o propósito e as minhas principais motivações, né? Identificar modos de falha, efeitos e sua criticidade, né? 3 termos bastante conectados. Posteriormente, classificar esses modos de falha, com base em quê? Nas consequências operacionais que eles vão estar colocando lá, principalmente no seu impacto financeiro. E utilizar informações, né, do FMEA, né? Priorizar ações de manutenção, né? E assim, né? Criar oportunidades de melhoria. É claro que nós vamos ter que seguir roteiros, né? Seguir desenvolvimento com abordagem mais potencial, né? Então, não é aleatório isso, né? Existem normas que complementam, né? A 1000 STD 1629A é a norma mãe, uma militar lá, onde tem essas informações, o roteiro, né, para você colocar um FMEA para rodar, né? Um FMEA para ser desenvolvido. Aqui um template bastante resumo, é claro, né, de uma aplicação aí do formulário do FMEA dentro de um sistema operacional, né? Eu vou colocar na planilha Excel aqui, né, posteriormente, para colocar o apontamento dessas informações. Além da 1000, né, da norma militar, temos outras normas, né, do handbook, né, do próprio FMEA, né, ele complementa, então eu coloco essas informações posteriormente aqui, tá? O breve resumo sobre a RCM. Preciso ter um entendimento sobre esse contexto. Para qual motivo? Para que eu consiga visualizar o FMEA como uma ferramenta que vai garantir, né, a minha confiabilidade e disponibilidade do meu equipamento, porque eu vou estar fazendo estudos sobre os meus efeitos daquelas falhas, né? Então, vai ser uma ferramenta benéfica para o meu processo. E é claro que eu consigo, né, através do meu FMEA, aplicar a minha mão de obra, aplicar o meu sistema de manutenção com as energias necessárias para aquele processo, né? Vou garantir a confiabilidade e disponibilidade dos meus ativos com o meu processo com base no estudo
Vou fortificar, né, fortalecer cada vez mais o meu corpo, né, meu corpo de mão de obra, né, meu corpo técnico, é claro que com ferramentas, né, que vão agregar cada vez mais essas necessidades. Para isso, né, planos de manutenção centrados em confiabilidade, sem dúvida nenhuma, elas vão garantir que você dê, né, continuidade no teu equipamento lá, que ele esteja, né, disponível no momento que ele for desejável, né, e que ele tenha a confiabilidade, né, necessária. É claro que outras ferramentas participam também desse desenvolvimento, né, desses estudos, né. Então, desenvolver planos de manutenção específicos para cada ativo, base nos resultados do FMEA e RCM, né? Estamos conectando as duas ferramentas. Incorporar periodicidades, então, né, cada vez mais elaboradas, né? O tipo de intervenção, de manutenção mais adequado para aquele modo de falha, né? Pô, eu vou intensificar a minha manutenção preventiva no equipamento onde eu percebo que o modo de falha, ele vai me apresentar um indicador, né, necessário para colocar mais energia naquele sistema, né? Vou integrar os planos de manutenção com os sistemas de gestão de ativos, né? Quando a gente fala em gestão de ativos, realmente a ISO 55000 vai abordar com mais intensidade esses aspectos, né? Gestão de manutenção, desenvolver, né, os processos, a gestão de ativo ela vai um pouquinho à frente, então eu consigo integrar já realmente, né, lá na frente, né, junto aos critérios da ISO 55000. Vou desenvolver treinamentos específicos, né, para a equipe de manutenção, a compreensão, né, deixar bem claro, né, a importância dessa abordagem centrada em confiabilidade, além dos conhecimentos detalhados, né, nos diversos procedimentos, né. É claro que quando nós nos baseamos apenas nos procedimentos de fabricantes, né, o fabricante conhece do equipamento, mas talvez não conheça do dia a dia que vocês estão tendo, que nós estamos tendo. Né? Lá no dia a dia pode ser uma outra particularidade que utiliza realmente os procedimentos operacionais lá promovidos pelos fabricantes como uma base, né? É claro que eu preciso ter mais cautela, né? Melhorar aquelas percepções. Então, realmente, né? Buscar essa intensificação de treinamento junto ao meu corpo técnico. Vou ter métricas, né, e indicadores que vão me mostrar, né, esses resultados de confiabilidade. Então, identificar, né, qual que é o meu KPI lá, né, o mais adequado para promover, definir bem essas métricas, então, e realizar análises periódicas, né, o que seria isso? A tua melhoria contínua dentro do teu processo, né. A análise de falhas, né, em processos, equipamentos e componentes, então, ela é bastante criteriosa. Quando eu começo a aplicá-la, eu consigo ver, né, resultados. Isso é prática, tá? Isso é experiência. Né? Então, implementar um sistema de registro, lá da análise de falhas, é imprescindível. Opa, já tem um ERP, tem um software de gestão, já tá caminhando junto com os meus sistemas, pô, que excelente, né? Pelo menos já está, ao menos, né, você já está fazendo o controle realmente para ter, né, tomar medidas mais assertivas, né? Então, em contrapartida, né, você promover uma cultura de investigação dessas falhas, sempre muito importante também. Várias ferramentas que você pode estar utilizando para fazer as análises de falhas, né? O FMEA, né, que é uma que nós vamos estar colocando aqui. Você vai estudar a análise dos modos e efeitos dessa falha. A FTA, né, Fault Tree Analysis, então, uma árvore de falhas, é uma ferramenta bastante significativa também, através de Pareto, né, correlacionar, né, as suas falhas dos seus equipamentos, né, onde você vai tomar as ações, né, onde está realmente apresentando as maiores falhas, né. Análise de causa raiz, né, os 5 porquês, são diversas ferramentas aí que a gente consegue estar colocando, nós conseguimos, né, implementar dentro dos nossos processos. Com base nas lições aprendidas, né, vamos o quê? Aprimorar continuamente os planos de manutenção. Colocar estratégias mais assertivas, né, buscando sempre prevenção, né. Pô, ninguém quer, mas eu sei que nós trabalhamos muito no sistema reativo, né. Estamos buscando essa evolução, né. Por isso mesmo até esses diversos encontros, né, multiplicar aí os conhecimentos, integrar realmente as ferramentas às necessidades, né. Então, proatividade depende, né, dos senhores, né, depende de nós, colocar ou não colocar a ferramenta, né. Como que você vai fazer, né, para ter esse entendimento, né? De que forma que você vai criar a expectativa no teu corpo técnico para uma nova ferramenta, né? São mudanças, né, contínuas, porém, né, para colocar o FMEA para rodar não é uma ferramenta simples, que eu vou colocar em 4 horas, em um dia.
uma ferramenta robusta. Você vai ter que parar, né, a tua equipe lá de manutenção, vai ter que parar por um momento, trazer o pessoal da operação, né, porque é uma ferramenta multidisciplinar. Você não coloca o F6 para rodar sozinho, né, subjetivamente, né, colocando as tuas... Por mais que você tenha uma evolução muito grande, né, em desenvolvimento de manutenção e equipamento, é legal ter uma opinião por parte da operação, por parte da qualidade. Então, são diversos setores aí que estão, né, interconectados para desenvolver isso. Então, estabelecer um processo para lidar com situações que não foram identificadas, né, de uma forma proativa, desenvolver protocolos para as ações corretivas, o ciclo de revisão contínua. Então, são fatores aí que nós estamos, né, buscando sempre continuamente dentro dos processos. Um plano estratégico, então, né, depois eu compartilho com os senhores, né, mas aqui é só alguns segundos, eu digo assim, né, de algumas literaturas bastante consolidadas, né, a ferramenta aqui, manutenção centrada na confiabilidade, né, adaptada, né, a figura aqui, mas temos, então, várias ações aí para colocar a melhoria contínua dentro dos nossos processos. Há um template aqui da nossa RCM, então, existem outras ferramentas, né, para fazer estudos de análise de falhas também. Aqui é a Tris, né, uma outra ferramenta. Aqui algumas referências para essa apresentação. E agora, pessoal, vou colocar aqui para vocês, né, a planilha, então, onde nós podemos, né, estar compartilhando, né, trocando as informações para criar essa expectativa dentro dessa ferramenta, né, que é o F6. Aqui eu vou compartilhar com vocês, tá? É um material aí eu não fiz questão de apagar ali o nome da empresa, acredito que nenhum dos senhores aí tem essa preocupação, né? Porque é conhecimento nós compartilhamos, né? Então é um formulário, né, de FMEA, né, análise de defeitos e modos de falha de alguns equipamentos. Eu só fiz um recorte de um dos grupos funcionais aqui. Então, aonde que ela está sendo colocada, um equipamento é rolo, suporte de uma seção, então, na linha de galvanização, a qual a missão principal lá é guiar e transportar a chapa no forno de recozimento. Então, esse seria um template, né, utilizado para o processo da aplicação do F6 dentro dessa organização. No cabeçalho ali, né, temos os valores para o RPN, o Risk Priority Number, onde ele vai identificar a melhor estratégia, né, com relação aos valores obtidos, né. Eu tenho sempre riscos, né, baixos, médio e alto, para poder identificar. Ainda no cabeçalho, né, quando eu coloco um F6 para iniciar, eu preciso colocar data de início, né, assim como a data do fim. Percebam lá, né, iniciou em fevereiro, né, e 15 de fevereiro. Então, foi algo rápido ali, né, não foi em 4 horas, foi mais de 4 horas, foi 14 dias desenvolvendo esse F6, né, parando, né, a equipe para ir lá e fazer, né, a resolução. Então, ali na primeira coluna, né, o grupo funcional, o que nós temos aqui? Várias partes desse meu sistema. Então, é um sistema com N partes. Ali eu coloquei apenas o grupo funcional 2, né? Que ele tende ao quê? A ser os rolos da seção do forno, né? De recozimento, né? Do NOF, né? É um sistema lá dentro desse processo. Então, definindo primeiramente o meu grupo funcional, assim desdobro, né, as minhas necessidades para cada qualidade, para cada equipamento, para cada grupo funcional que eu estou colocando ali. Posteriormente, né, classifico, então, esse grupo funcional, é claro, né, quando nós colocamos ordem, né, no negócio, organizamos de uma maneira mais coerente, né, mais adequada. Então, tenho ali, né, na terceira coluna, ali, o grupo funcional. Posteriormente, né, identifico a minha função operacional desse equipamento. Qual que é a minha função operacional? Né? É um consenso, tem informação do fabricante, mas é um consenso realmente sobre a função operacional do equipamento, vista, né, por mais de 2 olhos, né? Então, a função operacional desse equipamento, desse grupo funcional, é guiar e transportar a chapa no forno de recozimento. Então, é uma função bastante significativa para esse sistema, né?
Aqui, né, eu vou começar, então, a desenvolver aqui, ó, os meus modos de falha. Também, né, sequenciados, né, então, eu identifiquei que o meu modo de falha, o primeiro ali, seria o quê? Travamento do mancal do rolo, né? Não é aleatório, talvez seja o principal modo de falha desse sistema, né, desse grupo operacional. Travamento do mancal do rolo. Posteriormente, eu vou identificar qual que é o efeito desse meu modo de falha. Então, desclassificação do material e parada de linha. Então, percebo que tem dois critérios associados. Parada de linha pelo travamento do mancal do rolo, mas eu vou ter um impacto também no meu resultado ali, né? Eu vou ter desclassificação de material, né? Porque uma linha de galvanização, o material ele vai parar, né? Você vai perder aquele material naquele momento ali. A severidade, então, da onde que vem, né, o grau de severidade? Eu vou seguir aqui com relação aos critérios, aos dados, e depois na segunda aba ali, ó, o FMEA, critérios. Na aba critérios, então eu encontro, né, quais são, né, esses indicadores para eu associar ali a minha severidade. Então, nesse caso, uma severidade 7. Tá? Já coloco o exemplo de que seria essa severidade 7. Com relação à classificação, né, eu vou ordenar também numericamente, como fiz ali para o modo de falha, né, só não está ali. Quais são as causas potenciais dessa falha? Fim da vida útil do rolamento. Né, então, uma das causas potenciais ali, né, como foi falado lá na curva da banheira, né, pode ser lá o envelhecimento do equipamento, né, o envelhecimento do meu item. Qual que vai ser o meu grau de ocorrência? Grau 7 também. Já coloco a planilha aí onde identifica essas informações. Quais são os padrões e controles atuais de prevenção? Nessa primeira análise, eu vou apontar realmente o que eu tenho, o que eu encontro, né? Então, nesse caso, não tem, né, nenhum padrão de controle atual. Olha só como é interessante essa ferramenta. O que eu vou fazer, né? Vou perceber que isso aqui tem que ser, né, urgentemente criado, né? Eu, como gestor, percebo que tem que ser desenvolvido esse critério de detecção, né? Identificar meu RPN. Então, para detecção, né, não existente, foi um critério 3, né? Então, já vamos ver os critérios ali também. Com base nesses valores, eu consigo, então, fazer meu RPN aqui, ó. O meu RPN está lá em cima, agora na tabelinha lá, com tom laranja em cima, ele vai me dar uma pontuação. Isso é suscetível de mudança, né? Isso aqui é uma percepção inicial, mas possivelmente, né, muitas mudanças podem ocorrer aí nesse caminho. Ele me mostrou um RPN de 147, e lá na minha tabelinha eu consigo classificar se ele é baixo, médio ou alto. 147, opa, ele me dá ali ó, um risco médio. O que eu preciso? A estratégia? Proporção de redução do risco, né, anteriormente, né? Então, vou o quê? Vou facilitar as minhas ações de manutenção com base nesse resultado aqui. Como que são as ações de redução de risco? Sugestão, né? Criar plano de trabalho, né? Um plano de manutenção, né? Com elencado ali as ações necessárias para fazer a troca dos mancais. É claro que também, né? Com informação do fabricante, informação com base na sua experiência, né? Quem vai ser a pessoa responsável, né? Tem que atribuir a responsabilidade para essa ação, colocar realmente um prazo, né, para que seja resolvida essa ação, bem como a identificação desse status nessa primeira análise, então, né? Opa, já tenho lá o status concluído, então, pô, foi feito o plano de manutenção, o plano de trabalho para fazer essa troca desse mancal aqui, né? Então, já está estabelecido. Opa, parou aí? Não, não parou aí. Eu faço uma reavaliação desse meu processo. Como, né? Para perceber se realmente as medidas adotadas aqui foram eficazes, né? Se realmente surtiram o efeito lá, ou vai ter um travamento, né? Não necessariamente que ocorreu aqui o problema, né? Que ocorreu a falha, o modo de falha e travamento. Pode ser apenas, né, uma suposição, uma hipótese aqui. Então, não descarto também, né? É claro que eu elenco, né, as que estão realmente mais contundentes ali. Então, faço uma reavaliação. Olhem lá que para severidade agora ele ficou com uma pontuação um pouco mais baixa, 5. Para ocorrência, 5, então desceu um pouquinho, né? E para detecção, né, eu subi agora para 7, então, e tenho agora um RPN ali de 175. Então, nessa reavaliação, eu já identifiquei ali, ó, que ele está
na verdade, ainda ele continua médio, né? Acima de 500 pontos, ele teria, então, um risco alto ali, né? Para poder criar as ações de melhoria aqui, né? No processo. Com o modo de falha 2, né? Vou passar aqui, então, diretamente os processos. Falta de sincronismos no rolo. Por qual motivo? Desclassificação do material e parada da linha, para substituição dos rolos. Atribuo o grau de severidade, identifico quais são as causas potenciais, né? A falha no motorredutor de acionamento, dou um valor ali para ocorrência, identifico qual que é o padrão atual ali, então existe já um plano de trabalho com a numeração dentro do meu processo, do meu sistema de gestão de manutenção, né? Lá o plano de trabalho 8347. A detecção ficou com um grau 4 ali, e o meu RPN 168, né? Então, eu tenho ainda, né, medidas aí para serem tomadas para um componente ali que está mostrando, né, esse modo de falha dentro daquela linha média, né? Então, minha atenção aí com relação aos planos, né? Criar indicação de rotação do rolo na tela de operação. Para que, qual motivo, né, que eu preciso, né? Falta de sincronismo nos rolos, eu vou ter parada lá do processo e também, né, um prejuízo na minha produção. Vou criar um plano de trabalho e ainda vou associar, né, uma condição, onde eu vou colocar lá a indicação, né, pop-up lá no sistema, meus operadores, né, receberem lá, quem vai ser, né, o pessoal lá da automação, atribua prazo, status, realmente, né, não concluir ali, né, a reavaliação, possivelmente que não foi feita essa reavaliação. Que é o modo de falha 3, né, falha na refrigeração do rolo. O equipamento que roda lá, equipamentos 24 horas por dia, 365 dias, né, 8.760 horas aí, pô, tem um momento para perceber, né, dentro desse meu processo, uma possibilidade de falha na refrigeração, o qual vai, né, gerar, né, desclassificação do meu material, o efeito grau de severidade 4, quais são as causas potenciais ali, fluxo inadequado de água de refrigeração, vou dar um grau de severidade ali de ocorrência 5, né? Existe padrão, né, atual? Existe o plano de trabalho 8251. Detecção 2, então eu tenho um RPN ali, ó, médio, então, de 40, então o plano de trabalho existente, ele é conciso, então já foi identificado, atribuo lá o prazo, a percepção, né, para conclusão também, associo um novo modo de falha para esse equipamento, são 6, tá? 6 modos de falha aqui que estão associados para esse grupo funcional. Outro modo de falha, engrenagens de acionamento do rolo de desgaste, onde eu vou ter parada do rolo, né? O grau de severidade é um grau 6, a causa potencial vai ser possivelmente a vida útil, né? O fim da vida útil, uma ocorrência 5, e existe padrão associado lá para a detecção atual desse modo de falha? Não tem, não existente. Então, né, detecção 7. Então, já me deu um RPM médio aqui, 210. Né? Mesmo assim, está lá dentro do meu nível médio, onde eu preciso criar, né, ações lá para redução desses riscos percebidos aqui. Como? Criando plano de trabalho, né, inspeção das correntes e engrenagens. Opa, inspeção, então eu vou criar uma sistemática, né, vou colocar um inspetor para ir lá identificar visualmente, né, verificar se tem a lubrificação adequada, com o lubrificante adequado, né, para cada componente, o seu insumo dedicado, né? Quem vai ser a pessoa, né? O mecânico, o técnico de mecânica, atribuo lá o prazo, concluído. O modo de falha 5, falta de tensão na corrente de acionamento, né? Então, é um modo de falha bastante interessante, onde ele vai gerar a parada do rolo também, atribuo o grau de severidade, né? Então, esse aí tem um grau de severidade 5. Qual é a causa potencial? Desgaste da engrenagem do acionamento. Uma ocorrência 7. Não existe também padrão para eventual controle, né? Então uma detecção 4, ele ganha um RPN ali de 140, né? O mais baixo aí de todos, o segundo mais baixo, né? O primeiro é o de 40 ali, nem ficou no amarelo, né? Nem sinalizou uma ação necessária. Quais são as ações de controle desse risco? Então, instalar um tensor, pô, uma alternativa bastante significativa, né? Pô, tu vai evitar que tenha uma falta de tensão. Como, né? É só instalar um tensor lá.
né? Pode ter até a sugestão do fabricante, né? Uma melhor forma e tal, né? Fazer os cálculos aí dos elementos de máquinas para colocar lá e compor, né? Fazer um equipamento que tenha, né, uma robustez, né? Mas que ele também não seja tão de difícil acesso. Quem vai ser, né, o técnico de mecânica, há um prazo, né, e a conclusão. Já o modo de falha 6, torque excessivo, então no motor redutor de acionamento, qual vai gerar para a gente ali, ó, desclassificação do nosso material. Então, é um modo de falha que realmente vai estar direcionado apenas ali com o processo da qualidade, mas ele tem uma percepção pelo lado da gestão da manutenção, né. Um grau de severidade 4, qual seria a causa potencial dessa falha? O dimensionamento inadequado, né, do motorredutor, então, possivelmente falha de projeto, então, não descarto as minhas hipóteses, né, que são analisadas, né, e depois faço um elenco realmente, né, vou verificar realmente a veracidade, né, buscar, então, por isso não é uma ferramenta bastante robusta, não é em 2, 3 horas que vai ser desenvolvida, né. Existe padrão? Existe para esse processo aqui, ó, um plano de trabalho, né? Então, ele é existente e conciso, então ele está em andamento. É um plano de trabalho, já faz parte da rotina da minha gestão de manutenção. Qual que é a detecção? 4, ele ganha um RPN lá de 64. E qual é as minhas ações aqui de redução para esse risco? Plano de trabalho, né? Então, já existe, então ele está em andamento, já está em desenvolvimento. Quem seria a pessoa, prazo, concluído. E para finalizar aqui, né, essa percepção sobre os modos de falha, né, a falha no motor-redutor, acionamento, né. Tem um torque, mas também tem o falha no acionamento desse motor-redutor, né, não só na saída, mas também na entrada, onde eu vou ter desclassificação do material, atribuo a severidade, quais seriam as causas potenciais, né, desgaste dos componentes internos ali, atribuo o meu grau de ocorrência. Existe um padrão para minimizar ou fazer esse controle, né, atual? Não tem. Então, o que eu faço, né? Atribuo o meu RPN lá e vou fazer, né, a criação de um novo plano de trabalho, colocar dentro do meu sistema de gestão de manutenção, meu ERP lá, né, meu software, quem vai ser a pessoa, realmente sempre dedicar para as pessoas, né, a atribuição. E conclusão, né, poderia estar elencando outros, né, outros modos de falha para esse grupo funcional. Né, esses 7 aqui, para dar uma exemplificação. Tive um RPN médio aqui de 130, né, e ainda consigo, né, colocar aqui o RPN médio depois do grau de detecção aqui, né, vai ser 175 nesse momento. Falei, então, da aplicação, né, da consistência e do formulário do FMEA, com base em alguns critérios, como comentei, né. Aonde que eu tenho esses critérios? Existe uma tabela de índices de severidade, de ocorrência e detecção. Para exemplificar, então, né, severidade, ocorrência e detecção. E ainda, né, o handbook, versão 4.2 do FMEA, ele coloca lá o grau C e o grau S ainda, né. Grau de relação causal, né, os modos de falha potencial com gravidade e efeitos avaliados. E ainda o grau S aqui, que é ambos os critérios. E coloca, né, aqui uma característica potencial crítica e uma característica potencial significativa, né? Então, a automotiva está buscando sempre aprimoramento contínuo dentro dos seus processos. Então, buscando, então, da onde extraio, né, o grau de ocorrência, severidade e detecção, buscar aqui o exemplo que nós colocamos aqui, o primeiro exemplo, né, o que deu um RPN maior, né? Vamos pegar o primeiro exemplo mesmo. O modo de falha 1 aqui, né? Eu peguei aqui a severidade 7, severidade. Então, eu vou lá na minha tabela de índice, minha severidade 7, ela é uma severidade alta. Onde ela vai estar aqui, ela tem um pré-estabelecido um critério de avaliação, onde ele vai me dar grande perda de produção devido ao equipamento, ao sistema inoperante. E quais são os agravantes? Ó? Perda de função principal local, né? A impossibilidade de operar o equipamento, e perda gradual da função principal, ou os danos, né, nos outros equipamentos. Então, para esse grau de severidade 7, ó, 7 ou 8, ele seria identificado como alta também. Já o grau de ocorrência, né, grau, o índice, né, o valor aqui, né, o valor de ocorrência, valor 7, da onde que ele vem aqui, né? Critério de avaliação, ocorrência,
O 7, ele também me identifica ali uma ocorrência com valor alto, né? Onde ele me dá alta probabilidade de ocorrência. Os históricos, em geral, sempre apresentam esse tipo de falha. Quais são os agravantes, né? Uma vez por semana, algumas vezes por semana. Então, 7 ou 8 tem um agravante aqui, né? Um valor 7 para esse critério de avaliação. E o valor para detecção, né? Detecção 3, ele ainda me estabelece aqui, né? Uma detecção com valor alto. Né? Eu tenho muito alto, alto, moderado, baixo e mínimo. A minha detecção, então, com grau 3, é a probabilidade muito alta dos controles atuais detectarem o modo de falha. Então, você consegue identificar aquele modo de falha através de uma inspeção, né? Ó, a intervenção depende pouco do operador. Então, são alguns sintomas bastante casuais, né? Onde eu tenho um agravante, monitoramento 100% e igual a 100%, ou para 3 ali, que foi o nosso caso, né? Menor que 100%. Então, preciso, né, sempre me orientar para estar criando, né, o meu formulário com base, né, em algumas metodologias, né. Como eu falei, né, o FMEA aqui, ele vai ser um balizador, um sinalizador para você criar, né, teu RCM, né. Então, você vai apropriar dessas informações descritas no FMEA para gerar, né, teu RCM. E aqui, então, uma planilha do RCM bastante elaborada, bastante contextualizada e elaborada aqui. Talvez os mesmos critérios que foram utilizados ali no FMEA não estão descritos aqui, tá? Mas ele coloca aqui para ser identificado, né, todas essas particularidades, né, do RCM. Como o assunto em questão é o FMEA, era essa percepção, né, esse compartilhamento, né, de onde vem, como é apropriado, como é desenvolvido, de que forma eu posso estar sensibilizando a minha equipe, né, identificando, falando sobre a falha, sobre as análises de falhas, quais são as ferramentas. É claro que, primeiramente, né, organizar a casa, né. O FMEA vai te ajudar muito lá na frente, mas você tem que ter, né, a tua política de manutenção muito bem estruturada, onde você aplica, né, a sua manutenção preventiva, né, não é em todos os ativos, não é em todos os equipamentos, vai priorizar realmente através da matriz ABC, né, então é um outro tópico aí, mas é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês aí. O FMEA, né, integrado ao RCM, e a aplicação. Não falei de nenhum ativo específico, assim, foi realmente o que eu tinha aqui de exemplo. Tem outros exemplos para robô, exemplos para máquinas de pintura, né? Pintura é bastante solicitado o FMEA, né, por conta das condições de riscos, né, associados. Era isso que eu tinha para apresentar para os senhores.